Oi, eu sou a Joyce, por aqui eu mostro a minha rotina na confeitaria. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho. Vou mostrar a rotina aí de hoje e de amanhã pra vocês, tá bom? Eu acho que de sábado também vou estar mostrando. É, Hoje é dia dos namorados, né? No vídeo passado eu mostrei pra vocês fazendo o cardápio do dia dos namorados. Confesso que, mesmo eu tendo feito o cardápio bem antes que eu fiz, eu acho que no dia 29 ou 30 de maio, eu não divulguei tanto como deveria. Então, assim, saiu pouco pedido. Eu tenho 4 pedidos de Dia dos Namorados. Eu tenho 2 caixas de cupcake e 2 bento cakes. Só que ano passado eu me lembro que saiu bastante pedido assim de última hora, né? Então eu vou tentar pegar esses pedidos de última hora. Não vai dar para eu pegar tanta coisa porque para amanhã eu tenho 100 mini pães de mel, tá? Eu já tinha 28 mini pães de mel congelado. Ontem eu tirei do freezer e desci pra geladeira. Então, ainda falta fazer massa de 72 mini pães de mel e banhar tudo e embalar. E um detalhe importante desse mini pão de mel é que não vai ser embalado no plastiquinho normal. Como é para um casamento, a cliente pediu ele embalado como um bem casado, né? Embalagem de bem casado, tá? Então, nunca fiz essa embalagem, né, de bem casado, mas vai dar certo. Então, vamos lá. Vou começar primeiro produzindo massa do bento cake que tá faltando, que é o bento cake de chocolate aí a massa eu já tenho, eu tô sem massa de bento cake branca, preciso fazer. E também as massas dos cupcakes e os recheios, tá? Então, vou pegar pra fazer isso agora, eu já vou fazer um pouquinho a mais, caso aparecer mais pedido, né? E depois eu já pego para fazer as massas dos mini pães de mel. A minha meta é, agora na parte da manhã, ainda não são nem 8 da manhã, tá? É eu fazer a produção dessas coisas, né, até a massa do mini pão de mel. E à tarde, e eu já finalizar o que eu já tenho encomendado de Dia dos Namorados, tá? E aí depois do almoço, eu focar em recheando e banhando esses mini pães de mel. Se aparecer pedido de Dia dos Namorados, eu tento atender, tá? Mas eu também tenho que dar prioridade para essa encomenda de mini pão de mel, que a cliente vai vir buscar amanhã, depois das 3 da tarde. Então, hoje eu quero deixar o máximo possível adiantado. Se eu não conseguir adiantar muita coisa, à noite eu volto e trabalho mais um pouquinho, porque de quinta eu tenho balé das 7 às 8 e pouco. Se caso eu ver que se eu não adiantar mais hoje, eu vou me apertar amanhã. Então, aí hoje, depois do balé, eu venho e adianto mais um pouco. E amanhã eu finalizo, tá? Para sábado, eu tenho um bolão, que é o maior do meu cardápio, o retangular, que é um bolo para até 65 pessoas, que é na forma 36 por 26. E eu também tenho encomendado 10 mini maçãs do amor, tá bom? Para sábado. Então, eu vou mostrando aí os pedidos para vocês. E eu acho que vai sair mais um bolinho que a cliente pediu pro domingo. Só que ela me mandou ontem à noite, né? Tô respondendo agora de manhã. Eu perguntei pra ela se eu não posso entregar no sábado, tá? Porque no domingo, quer dizer, na verdade, no sábado, como tá bem tranquilo, se aparece encomenda pro domingo, eu tento adiantar pro sábado. Se eu já tivesse muito apertada no sábado, aí eu deixaria a encomenda pra domingo mesmo, tá? Falei demais, mas enfim, tá tudo explicadinho. Então, bora começar aqui a produção, primeiro das coisas de Dia dos Namorados.
Bom, gente, então já é julho, né? Então, depois de um mês eu tô mostrando as coisas aí de Dia dos Namorados, mas é porque tava assim muito corrido pra mim parar e editar os vídeos. Peço perdão, mas vou tentar ser mais constante, tá? Vou me esforçar, vou pegar na segunda que eu folgo pra deixar os vídeos da semana editados. Eu não prometo 2 vídeos na semana, mas pelo menos um eu quero deixar sim, tá? Porque como eu gosto sempre de gravar a produção, não só a finalização das encomendas, tem alguns vídeos que acaba sendo só de finalização, né, das encomendas, mas a maioria tem a produção, então ficam uns vídeos assim bem gigantes para eu editar, né, e eu tento não deixar o vídeo chato, maçante, tá, mas é, voltando aí à programação normal do canal, né, já faz mais de um mês aí que eu não posto, eu acho. Mas enfim, depois que eu adiantei boa parte da produção, aproveitei também já para assar os mini pães de mel, porque por conta da correria eu não consegui fazer as massas antes, né? Então comecei a fazer as massas na quinta-feira mesmo, para já finalizar boa parte deles na quinta-feira e a entrega já era na sexta, de 100 mini pães de mel. E ainda era a embalagem diferente, que era de bem casado, né? Mas enfim, o importante é que no final deu certo, mas ficou super corrido. Foi uma semana bem puxada, né? Então, em questão de pedidos de última hora, de Dia dos Namorados, teve, só que como me pediram um pouco tarde, eu não consegui atender, porque senão eu ia me atrasar nas outras coisas, né? É do Dia dos Namorados mesmo. Então não tinha como eu pegar mais pedidos, né? Mesmo tendo me programado, tinha feito um pouco de massa de cupcake a mais, tinha feito um pouco de massa de bento cake, só que eu não ia conseguir atender por conta do horário que me pediram mesmo, senão eu ia atrasar nas entregas do Dia dos Namorados e eu também tinha os pães de mel para fazer, tá bom? Gente, agora já são 1h30 da tarde. Acabei de finalizar as encomendas de Dia dos Namorados. Saiu um bolo de milho grande com cobertura simples e um bolo de cenoura grande com cobertura simples também. O de milho eu já vou finalizar, que aí daqui a pouquinho eu já chamo o entregador. E o de cenoura, a cliente pediu para entregar entre 3h30 e 4 horas. Então, mais tarde eu descongelo ali e finalizo, porque enquanto isso eu vou focar nos pães de mel. Eu vou tentar hoje já deixar os 100 mini pães de mel já recheados e banhados.
pelo menos uns 80%, tá? Rechear pelo menos uns 80 aí e amanhã ficar bem menos pra eu tá recheando, mas eu já vou tentar finalizar o 100 hoje. E aí amanhã, se eu já deixar o 100 hoje prontinho, amanhã eu só foco na embalagem, que daí desde manhãzinho eu já pego na embalagem e aí eu fico tranquila porque a cliente vai vir buscar só 3 horas, tá? Mas vou focar aqui. Eu já descongelei o bolo de milho, agora só vou finalizar com a cobertura e aí eu já pego pra fazer os pães de mel, tá? No meu vídeo que eu ensino a receita do pão de mel, eu mostrei como que eu faço, né? Como que eu faço pra congelar. Mas enfim, esses aqui são os 28 mini pães de mel que eu já tinha congelado. Então, ó, eu embalo eles super bem no plástico filme, tá com a data aqui que eu fiz, tá? Eles duram até 3 meses congelados, em freezer mesmo, tá? Não congelador da geladeira. Se for em congelador de geladeira, é até 30 dias. Como eu tenho um freezer aqui, então é até 90 dias, tá? 3 meses. Então, ontem eu tirei do freezer, desci pra geladeira, e aí agora já tá descongelado. Vou começar aqui. E eu já fiz as massas, né, de todos os pães de mel, agora é mesmo focar em rechear e banhar, tá bom? Então, bora!
Oi, gente, acabei de chegar das entregas, agora são 5 e pouquinho, 5 e 10. Eu tinha já banhado 50 pão de mel e já deixei embalado assim no plástico filme. E antes de eu sair, eu deixei aqui na mesa secando mais 33, porque eu não ia ter mais cobertura o suficiente para banhar os 50, né, que faltava, e agora só falta 17, que ao todo eu já recheei e banhei 83 unidades. Então, voltando das entregas, eu já passei na loja e comprei mais cobertura, tá? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar cobertura de bolo caseiro pra fazer, que eu tô esperando uma cliente que é aqui do meu bairro me confirmar se ela vai querer o bolo de cenoura e o de laranja. E acabou minha cobertura de chocolate, então se ela confirmar, pelo menos já vai estar aqui fazendo a cobertura. E se não, vai ficar pra amanhã, né? Então aí eu vou finalizar esses pães de mel que tá aqui na mesa, enquanto faz a cobertura na panela. E aí depois eu vou ver, né, vou pensar se quando eu chegar do balé umas 8 e pouco da noite, quase 9 horas, né, que eu vou chegar, vou jantar, se umas 9 da noite eu venho aqui pro ateliê pra dar mais uma adiantada. Por que eu tô querendo fazer isso? Porque acabou boa parte dos meus bolos caseiros, os grandes, né, eu tenho mais do pequeno. Porque hoje eu não consegui mostrar tudo, mas saiu bastante bolo caseiro. Os únicos grandes que eu tenho é o de cenoura, tem um só, um de laranja e um de milho. Aí essa minha cliente que mandou mensagem agorinha, ela queria 2 bolos grandes, aí eu ofereci pra ela o de laranja e o de cenoura só. Por que eu não ofereci o de milho? Porque acabou a cobertura e aí ia ser mais uma cobertura que eu teria que fazer, né? Então, se ela pedir ficar com esses 2, aí eu consigo atender ela mais rápido. Já vou fazer a cobertura de chocolate e a calda da laranja é só ferver ali o suco da laranja com um pouquinho de açúcar e tá pronto, menos de 2 minutos. Então, vou fazer isso, colocar a cobertura aqui primeiro e vou pegar pra ir finalizando esses pães de mel, tá bom? Gente, eu percebi agora que eu comecei o raciocínio e eu não terminei. Que eu falei dos bolos caseiros que saiu bastante, porque eu adiantando melhor esses pães de mel aqui, aí amanhã de manhã eu começo repondo os bolos caseiros e aí depois eu pego pra só finalizar mais rápido os pães de mel, tá? Porque eu tô meio preocupada com a embalagem, que eu nunca fiz essa embalagem tipo bem casado. Então eu tô preocupada assim por causa disso, tá bom? Então aí amanhã eu quero repor um pouco de bolo caseiro. Não vou repor muito, é só um pouco pra eu não ficar sem, pra eu não ficar só com bolo pequeno, tá? Agora eu não terminei de me explicar. Vou colocar a cobertura pra fazer. Oi, gente, agora são 9 e pouco da noite, cheguei do balé aqui, tomei um banho, já jantei e aí eu vou embalar aqui os pães de mel, os que eu já fiz, e amanhã eu termino, que eu tenho que rechear e banhar mais 17 que falta, né? E aí amanhã eu termino de embalar, tá bom? Que eu não vou pôr touca, avental agora, não vou terminar aqueles lá não, vou finalizar esses que já estão aqui, tá bom? Antes de sair de casa, eu já testei porque eu tava ansiosa, ó, deu certo, tá? Foi tranquilinho, aí eu coloco um durex aqui embaixo e aí depois eu venho com a fita de cetim, tá? Pra fazer aquele lacinho de bem casado, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo aqui primeiro e depois eu venho fazendo os laços.
Bom, então na quinta-feira à noite, né, eu consegui embalar todos os pães de mel que eu já tinha ali banhado e recheado, né? E na sexta de manhã faltava eu rechear e banhar 17 unidades. Então já fiz isso logo cedo, depois eu fui para a produção, né, das coisas que ainda tinha para fazer para o fim de semana, tá bom? Então foi bem corridão na sexta também, porque os bolos caseiros têm saído muito bem também. Eu não lembro se nesse vídeo eu mostrei bem os bolos caseiros, mas tem saído muito bem por conta dessa época de festa junina, julina, né? Então tá bem puxadão, mas tô dando conta. E um detalhe que antes a cliente tinha combinado comigo, né, que viria sexta-feira a partir das 3 horas, só que aí na quinta ela falou que viria na parte da manhã, né, se ela não poderia, né, ela não confirmou, ela falou assim, qualquer coisa eu posso ir de manhã, antes do almoço. Aí eu falei que assim que eu terminasse eu ia avisar ela, né? Porque, enfim, estava combinado de outra forma, então tinha me organizado de outro jeito, mas que assim que eu terminasse eu avisaria ela, tá? Então ficou combinado assim de eu avisar assim que eu terminar.
Gente, agora são 2h20 da tarde, então eu finalizei os pães de mel, era por volta de meio-dia e pouquinho, e a cliente ainda não vai retirar. Ela falou, né, que ela conseguiria vir mais cedo, mas amém, importante que tá pronto. Os bolos caseiros, né, já estão todos assados, já fiz as coberturas, já saiu 2 bolos caseiros que eu acho que eu não gravei. Saiu um bolo grande de choconinho vulcão e um bolo pequeno de cenoura vulcão, tá? Eu tenho encomendado também um bolo de cenoura grande vulcão, que a cliente vai vir retirar no domingo. Então, já tem aí. E agora, eu estava produzindo, né, os recheios do bolo que eu tenho amanhã, que amanhã eu tenho um bolo retangular, do aro 36 por 26, então ele é bem grandão, serve até 65 pessoas. Para esse bolo, eu utilizo 8 leite condensados no total, tá? Vai 4 leite condensado na primeira camada e 4 na segunda, que totalizando dá 2 quilos de recheio em cada camada, tá bom? Então, aí eu vou pesando. Ela pediu 2 amores, então vai 2 quilos de brigadeiro de chocolate, 2 quilos de brigadeiro de leite ninho. Esse bolo, né, com a massa e ele finalizado, ele fica pesando por volta aí de 6,5 quilos. Então, a massa agora tá assando, os recheios eu acabei de fazer. E para amanhã saiu mais um bolo também, no aro 13, massa, chocolate, recheio 2 amores, que os recheios aí eu já fiz, né? Eu fiz um pouquinho a mais, por causa que amanhã o bolão também é no mesmo sabor. E a massa aro 13 eu já tinha congelada, tá? Então, tirei do freezer, coloquei na geladeira, então depois é só prensar. E eu vou prensar mais tarde, que quando eu prensar o bolo grande, eu já prenso esse bolo menor, tá bom? Então, é isso. Se sair mais pedido de bolo caseiro, eu mostro aqui pra vocês. Bom, então esse bolo era na forma 36 por 26, é um bolo que serve até 65 pessoas. A cliente pediu massa branca e recheio 2 amores. Para esse bolo, eu tinha calculado errado ali na semana, depois eu precisei fazer mais um pouco de recheio para eu conseguir também prensar o bolo menor, que eu também tinha no sábado, tá? Mas eu vou fazer um vídeo específico, que nem eu tenho dos bolos redondos, que vocês gostaram bastante de quando eu fiz, quanto de recheio para cada tamanho de forma, eu já fiz os bolos redondos, né? Eu quero fazer também dos bolos retangulares, para ficar mais fácil de vocês encontrarem, tá? Mas para esse bolo aí, no total, eu utilizo 5 leite condensado e 5 creme de leite, beleza? Para fazer o recheio aí, ele ficar bem recheadinho, bonitinho. E o outro bolo menor foi na forma aro 13 do cardápio, massa, chocolate e recheio 2 amores também, que eu falei, né, que eu precisei fazer um pouquinho mais de recheio para eu conseguir rechear o menor. Sábado por aqui, acabou de sair um bolinho de cenoura, agora são 7h30 da manhã, a cliente pediu para eu levar 8 horas. Ontem eu não falei, mas hoje eu vou banhar a bala baiana, então depois eu tenho que caramelizar as balas baianas para deixar na pronta entrega, porque nem semana retrasada e nem essa semana eu ainda não consegui deixar na pronta entrega e já tem gente me perguntando. Por conta da correria mesmo, eu não dei conta, tá? Então, depois eu vou banhar. Assim que eu chegar dessa entrega aqui, eu já começo a caramelizar a bala baiana. A maçã eu vou caramelizar um pouquinho mais tarde, porque aí eu caramelizo a bala baiana, aí eu mexo com as encomendas de hoje, né, que eu tenho que confeitar 2 bolos, e aí depois eu caramelizo a maçã, tá? Isso vai ser até antes do almoço, porque a cliente
da maçã do amor, que ela encomendou 10 mini maçãs, pra só 2 horas que ela vai vir retirar, tá? E o bolão que eu tenho hoje é pra eu entregar entre 10 e 11 horas. E o bolo menor, a cliente não pediu horário, que na verdade ela queria pra amanhã, acabei adiantando pra hoje. Mas apareceu o bolo pra amanhã, então amanhã eu vou trabalhar também, tá? É um bolo massa branca, recheio dois amores, aro 13. E eu já tenho massa branca congelada, recheio de ninho eu tenho aí que vai dar pra fazer uma camada. E aí eu só vou ter que fazer mais um pouco de recheio de chocolate, tá? Só isso. Então, rapidinho. Então, vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou ali levar, enquanto isso eu tô organizando aqui a cozinha, que ontem ficou um pouquinho de louça. Bom, e depois que eu finalizei as balas, já peguei, né, pra mexer com o bolão que eu tinha, porque tava combinado de eu entregar entre 10 e 11 horas da manhã. E então, enquanto eu bati o chantilly, eu peguei pra ir finalizando o bolinho, que era de chocolate com café, que saiu na pronta entrega. E depois, logo em seguida, já peguei pra confeitar o bolo. Não ia ser um bolo que ia ficar na mesa, ia ser um bolo só pra corte mesmo. A cliente não especificou nada, ela que ela só queria para corte, mas aí eu acabei fazendo o bolo rosinha, porque eu vi que era para uma criança, né, para menina dela, e o bolo ia ser o tema da festa era do Stitch, que para me mandar o endereço de onde ia ser a festa que eu já ia entregar lá no clubinho mesmo, né? Então ia ser do Stitch, como era uma menina. Aí eu fiz rosinha, né, como se fosse da Angel, né? Então fiz um rosinha bonitinho, que o bolo só ia ficar para corte mesmo, não ia ser para foto nem nada.
Bom, e esse outro bolo, né, que eu tinha no sábado também, era do tema Homem-Aranha. Aí essa cliente, né, pediu o topo, que ia ser o bolo para mesa mesmo. Então fiz conforme estava na referência, utilizei essa espátula, que se não me engano a numeração é 45. Comprei na Shopee mesmo, essa espátula, eu adoro a textura que ela deixa no bolo. Então fiz ali uma cor azul e eu fui acrescentando um pouquinho de preto para ele ficar um pouco mais escuro, para ficar mais parecido com a referência. E fez os detalhezinhos no topo do bolo e no pé do bolo, também como estava ali na inspiração da referência que ela me passou. Gente, agora são meio-dia. Finalizei o outro bolo decorado que eu tinha, né? Que foi do Homem-Aranha. E aí saiu 3 bolos caseiros aqui no meu bairro mesmo, num salão de beleza. Então 3 clientes pediram, tá? Então saiu um bolo de cenoura com chocolate, um de milho com curau e um de chocolate com leite ninho, que eu tô descongelando a massa ali. E aí agora eu vou finalizando com as coberturas, porque uma das clientes vai estar lá até meio-dia 15 mais ou menos. Então vou correr aqui, tá? Gente, deu certo lá de eu entregar os bolos no salão de cabeleireiro. Então, agora eu já cheguei e coloquei a calda da maçã pra ferver. Enquanto isso, saiu mais um bolo, só que é um bolo pequeno de chocolate, cobertura simples. Aí eu tô descongelando, finalizo o bolo e já preparo a mesa aqui com o negócio de silicone, que eu esqueci o nome. Bom, então peguei, né, o tapete de silicone. é, e enquanto isso saiu mais bolinho na pronta entrega, né? Peguei para finalizar enquanto ali estava fervendo o caramelo, para depois eu estar finalizando as maçãs do amor, tá? Mini maçãs, na verdade. E para falar, aproveitar, né, e falar de como tem sido as maçãs do amor, eu acho que assim, pro primeiro ano saiu super bem. Saiu assim de encomenda só as minis mesmo, né? Pelo valor, né, gente? Eu também não ia conseguir vender a maçã do amor, a maior, do tamanho tradicional, no mesmo valor da mini, impossível. Mas enfim, agora eu já tô bem mais confiante para fazer as maçãs, né? Já peguei o jeito ali, tô fazendo bem mais rapidinho. E tem saído bem, tá? Eu acho que eu tento sempre gravar quando tem. Teve algumas encomendas que eu acabei não conseguindo gravar, mas de encomenda assim tem saído mais as mini maçãs mesmo, beleza? E para aproveitar, né, para falar que essa maçã, né, toda a técnica da maçã, eu aprendi no curso que eu sempre indico para vocês, que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Lá tem muita coisa. Tem o morango do amor também, que eu comecei a fazer essa semana e tem saído super, super bem. Eles têm uma durabilidade ótima, fica bonitinho. Eu fiz um teste, deixei um morango do amor de um dia pro outro, ele continuou bonitinho sem soltar água, tá? Então eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Tem então morango do amor, maçã do amor, bala baiana, doces finos caramelizados, tem muita coisa dentro do mesmo curso, que é o que eu sempre indico para vocês aqui. Não me arrependo nem um pouco de ter feito esse curso, tá? Tem sido muito, muito útil para mim. Então agora aí já tá aparecendo do dia do domingo, né? Que eu tinha um bolinho pro domingo. E vocês viram que eu virei ali o cake board porque eu achei que o bolo tava um pouco bambo, né? Então eu achei que um dos recheios, agora eu não me lembro ali que passou, nem vi, tava meio bambo, então eu inverti e aí ele ficou bem mais fácil ali de eu espatular. Aí para eu não ficar mexendo muito, eu apliquei o chantilly, a primeira camada que eu sempre normalmente aplico com a espátula mesmo, eu preferi passar com o saco de confeitar para não ficar mexendo muito o bolo, tá? Mas deu tudo certo, eu entreguei o bolo e chegou tudo certinho para cliente, tá bom? A referência que ela tinha me mandado era de um bolo vintage,
ele era um tom de azul, tentei chegar o mais próximo possível que ela tinha me mandado da referência, e tinha a idade, né, em cima do bolo, escrito mesmo, não tinha topo de bolo nem nada. Então, o vintage, né, sempre tem bastante trabalho de bico. Para fazer as cortininhas nas laterais do bolo, eu sempre uso uma forma de bento cake para eu não fazer muito torto, né, esses detalhezinhos. E aí eu tentei chegar o mais próximo da referência possível. E para finalizar, joguei o pó perolado, que deu todo o toque nesse bolo. E finalizei com chocobol também, pintado com pó perolado, tá? E esse vídeo eu esqueci de gravar a finalização, né, de eu me despedindo de vocês. Então, deixa seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!